O que é o CRAME? Onde está localizado e que tipo de atendimento faz? Tá. O CRAME está localizado no Vila Brandina, lá em Campinas. Ele atende famílias e indivíduos que passaram por alguma situação de violência ou violação de direitos. Essas famílias elas são encaminhadas para a gente, ou pelo Conselho Tutelar, ou por órgãos especializados da assistência do município. E a nossa função lá é atender essas famílias na premissa do rompimento do ciclo violento, da dinâmica violenta dentro daquela família. O bullying é uma das causas que os jovens sofrem, né, na sala de aula. A maioria são jovens, claro, mas adultos também sofrem com isso. Sim. E tem sido causa também de suicídio, né? Uhum. Você já atendeu algum caso sobre isso? Bom, no ambiente de trabalho do CRAME, já atendi adolescentes com ideação suicida, sim, e também no campo clínico. O que é importante colocar, Evandro, a tentativa de suicídio é um dos fenômenos dentro do que a gente entende por suicídio. Automutilação, ideação suicida, tentativa de suicídio e suicídio. Muitas vezes a gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. São fases desse processo. Uma pessoa que se automutila não necessariamente tem uma ideação suicida. Você falou sobre cyberbullying. O que é cyberbullying? Vamos imaginar que a internet ela é um campo vivo na existência das pessoas atualmente. Então, tudo que pode ser feito no campo social, padrão, como esse que a gente está, também pode acontecer dentro do campo da internet. Então, o cyberbullying é o processo de difamar, detratar alguém dentro do campo da internet. Tem a ver com cancelamento? Tem a ver com cancelamento, sim. O que é o cancelamento, né? O cancelamento é uma determinação moral de um determinado grupo indo contra determinado comportamento, sem necessariamente terem esse direito de julgamento desse comportamento. E as pessoas canceladas, por sua vez, sofrem a repercussão de ter uma sociedade que nega aquilo que eles fazem. Você acha que a metodologia de usar a internet, as novas mídias sociais, seriam uma fórmula para combater o suicídio? Eu imagino que a internet ela é mais um dos instrumentos de cuidado. Quando se trata de prevalência à vida, todos os instrumentos que a gente tem acesso são bem-vindos. Então ele não é nem o maior, nem o pior. Ele é um dos. Como também ele pode ser um instrumento, muitas vezes, que atenta à vida, né? Como o cyberbullying, por exemplo, que é um dos fatores de risco do suicídio. Então, sim, a internet pode ser muito útil. Inclusive o CVV, que é um canal que a gente usa... Qualquer pessoa que está se sentindo aflita, com ideação suicida, ela pode se comunicar. Ele tem tanto por telefone quanto pela internet. Então, pela internet você consegue entrar no site do CVV e conseguir uma conversa. Como que hoje os pais em casa, as pessoas, a comunidade em torno de uma pessoa que está sofrendo isso, como que ela pode enxergar esses sinais? Quando a gente observa uma mudança brusca de comportamento de uma pessoa, o isolamento social, tanto que até a situação da pandemia é algo que ainda será muito estudado desses anos para frente, né, agora que a gente está saindo dela. Teve mudança nos dados por causa da pandemia? Ainda não temos dados o suficiente, tanto que os últimos dados sobre o suicídio são de 2019. Sim. Então ainda vão conseguir captar esses dados e ver o impacto de tudo isso, né? Mas os estudos de suicídio já mostram que o isolamento social é um fator de risco. Sim. Por isso mesmo que houve uma preocupação, inclusive do Ministério da Saúde, em desenvolver cartilhas de prevenção ao suicídio em períodos de pandemia. Mas voltando à questão, alguma incidência de depressão ou ansiedade, que já são psicopatologias, né, já são classificadas como doenças mentais, né? Mudança brusca de humor, isolamento social, dificuldade de estabelecer relacionamento com amigos, falas relacionadas a essa questão da morte. Então, falas do tipo assim, só morrendo que isso se resolve. Não tem sentido mesmo a vida. E também, quando se trata de criança e adolescente, uma observação sobre o que ele assiste, o que ele procura dentro da internet, dentro da TV, o que lhe é de interesse. Então, sim, isso são alguns sinais que a gente pode buscar. Como eu disse, a automutilação ou autoagressão, ela é um sinal de sofrimento intenso, não necessariamente de ideação suicida, mas já é um fator a ser muito observado. Então, quando um pai
ou algum cuidador ou educador vê uma criança ou adolescente que se automutila, a primeira coisa que ele precisa fazer é acolher, não julgar que ele quer se matar. É acolher a forma que ele está encontrando de expressar o sofrimento dele. E procurar profissional. E procurar profissionais adequados para isso, seja psicólogo, seja psiquiatra, uma situação mais generalista, centros de saúde, o CAPES, os pais que podem ter algum tipo de História de saúde privada, né? Pode ter sim. convênio, coisas do gênero, para conseguir ter o atendimento mais adequado. Você comentou que lá no CRAME você atende a comunidade LGBT. Tem mais. O termo mudou, né? LGBTQI++, não. LGBTQI. QI++. Essa comunidade sofre com o problema de suicídio? Evandro, é muito interessante a gente colocar esse dado em questão. Todo grupo vulnerável, ele se encontra numa situação de sofrimento social. O indivíduo inserido nesse grupo vulnerável, ele pode em algum momento compreender que uma das alternativas para lidar com o sofrimento da vida é acabar com a vida. Então, uma pessoa, seja ela homossexual, transgênero, transexual, vivendo todos esses preconceitos, essa dificuldade de inserção social, sim, ela pode ser uma das vítimas do suicídio. Isso também pode ser um fator de risco. Não a homossexualidade como fator de risco. A dificuldade de se colocar na sociedade em questão da homossexualidade. Você acha que o convívio social, investimento em cultura, arte, criação de centros, centros não só de cultura, mas centros de debate, centros onde as pessoas conversem, né? Você acha que isso, como igrejas, por exemplo, você acha que tudo isso ajuda no combate ao suicídio? Sim, e por duas vias ela ajuda. Uma primeira, que os centros de cultura, centros de grupo, né, seja igreja ou qualquer outro grupo social, se eles abordam o tema suicídio, como ao contrário dos mitos, né, de que quando a gente fala de suicídio a gente pode aumentar a taxa de suicídio, ao contrário. Quando a gente fala de suicídio, a gente diminui as taxas de suicídio. Por quê? Porque esse tema está vivo, e aí diminui-se o preconceito em cima disso, e os julgamentos em cima disso. E aí a pessoa que está sofrendo, ela consegue encontrar espaços para pedir socorro. Então essa é uma via. A outra via também, extremamente importante a se considerar, é que através da cultura a gente consegue falar mais sobre isso, seja nas músicas, seja em vídeos, seja em imagens, e vai trazendo também a condição das pessoas compartilharem ideias e estarem sempre juntos. Quanto mais a pessoa se sente inclusa, menos ela se sente excluída. E quanto menos ela se sente excluída, menor sofrimento social ela apresenta. Jefferson, como que um ambiente escolar, que é justamente aquilo que a gente estava conversando, que é onde a sociedade se constrói, né? A sociedade inicia, né? Dentro do ambiente escolar. Como que o ambiente escolar pode ser uma célula de combate, né? Ações contra bullying é muito importante de existir. Então, um trabalho muito forte sobre isso. Sobre a necessidade do respeito, sobre a necessidade da empatia, sobre o não julgamento. Essas ações dentro da escola têm muito mais sentido se elas forem feitas de maneira coletiva. Através de rodas de conversa, através de palestras, através de seminários. Não só em setembro. Não só em setembro. Não só em setembro. Setembro, ele é um mês que ele foi escolhido pela Sociedade Mundial para lembrar disso. Mas não é só em setembro que isso acontece. Isso acontece o tempo todo. O bullying, a discriminação. Talvez a existência de comitês permanentes escolares. Sim, o próprio Grêmio. O próprio Grêmio ele pode ser um lugar que se discute como articular ações de cuidado. Há também, Evandro, uma coisa muito importante que pode ser trabalhado na escola, que são ações afirmativas. Ações afirmativas em prol da vida. Por exemplo, quando a escola aponta esse aluno como importante, como de valor, como alguém necessário para a sociedade, isso vai dando um lugar para esse aluno. E isso é interessante, né? Você que trabalha com imagem, assim, pequenas imagens, muitas vezes, pequenas mudanças dentro da estrutura escolar. Simbologias, um quadro, assim, você é especial, que bom que você veio. Você está aqui, caso você tenha alguma dúvida. Um pouco mais de humanidade. Isso, lá na coordenação, colocar assim,
Precisando de ajuda, eu tô aqui. Contatos dentro da escola, por exemplo, criar um canal de cuidado, em que o aluno consegue, caso ele tenha medo, vergonha de conseguir acessar um cuidador, que muitas vezes isso pode acontecer, que ele tenha um canal que ele possa entrar, seja pelo WhatsApp, seja por telefone, e conversar sobre Canais isso. oficiais, né? Isso, e articulação da escola com a política de saúde e saúde mental. Porque essas pessoas podem também ir para a escola, seja por roda de conversa, seja por palestra, seja por outros tipos de campanha, Sim. e seja dentro de outras campanhas também. Inseridas. Né? A gente consegue falar sobre o cuidado com a vida e diminuir os fatores de risco, né, da ideação, da tentativa do suicídio, quando a gente fala de ISTs, quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de discriminação, dentro do contexto da escola. Muito bom.